Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Eu tô bem também, graças a Deus. E hoje eu vim aqui para estar conversando com vocês, contando para vocês aí se eu contei pro Alexandre, né, sobre a suposta gravidez, né? Para quem não sabe, eu tô aí com uma suposta gravidez aí, né? Eu sou laqueada e de um tempo para cá eu venho sentindo todos os sintomas de uma gravidez. Ainda não fiz o teste, não tive a coragem ainda de fazer o teste, tô criando essa coragem, mas eu vou entrar em maiores detalhes aqui nesse vídeo. Mas antes disso, já vou pedindo para vocês deixarem para mim o like, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, gente. Se inscreve, é de graça. Você não vai pagar nada por estar se inscrevendo aqui no canal. E agora eu vou estar contando para vocês aí um pouco de como que tá sendo tudo isso. Bom, faz mais ou menos um pouquinho mais de uma semana, tá? Que eu venho sentindo uma certa diferença aí em mim, né? Tendo os sintomas de uma gravidez, não tô vomitando, mas sinto ânsia, sinto fome, eu tô sinto muita vontade de comer, sonolência, certo? Durante o dia tenho sentido sonolência também. E assim, sentindo meu corpo diferente. Isso assim, de um tempo pra cá. Vamos por aí umas 2 semanas pra cá que eu tô me sentindo assim. Que eu comecei a perceber que tá assim. E aí eu tive assim um atraso, né? Uma menstruação e agora eu fico naquela. Tô, não tô, tá, não tá, né? Enfim. Mas, como eu sou laqueada, mesmo assim, existem casos que acontecem, tá? Pra vocês que não sabem, você que é laqueada, você pode sim engravidar. E isso foi falado pra mim quando eu fiz a minha laqueadura. Muitas mulheres não sabem. Ai, que lindo, gente. Vocês estão escutando os pássaros? Tá lindo, né? Eles ficam todos numa árvore aqui atrás da minha casa. Mas, enfim. Quando eu fiz a laqueadura, o médico falou que corria, sim, um risco, né, de engravidar. Que era de 5 a 10% a chance de engravidar. E mesmo assim, naquela época, quando isso tudo aconteceu, o pai do meu filho, né, meu ex, no caso, né, que a gente não era casado, a gente só morava junto, ele também fez a vasectomia, porque como foi falado que ocorria o risco das trompas se ligarem novamente, né, que o médico falou, que corria assim, poderia acontecer, então ele fez também a vasectomia na mesma época. Então ficou eu e ele, os dois operados, né? Eu tive o meu filho, logo depois de um mês ele foi e fez a vasectomia dele. Ainda assim, depois nós ainda ficamos um período junto, né? Mas quando eu fiquei grávida do meu filho, e eu vou contar pra vocês o porquê que eu estava com tanto medo de falar para Alexandre, que eu estava tão receiosa de falar para ele, e vou contar para vocês qual, né, aí como que foi isso tudo, logo que eu contei para ele, né, porque eu já falei isso para ele, que existe essa chance, e eu vou contar qual foi a reação dele, mas eu quero contar para vocês um pouco antes do que aconteceu na minha gestação do meu filho. Quando eu falei pro meu ex-marido, né, que eu estava grávida do meu filho, porque ele não queria de jeito nenhum, né, ele não queria de jeito nenhum, e eu cheguei e falei para ele que eu estava grávida, e ele tinha me levado a tomar a injeção, a Perlutan, e eu fiquei grávida mesmo tomando anticoncepcional, né, a Perlutan. Ele não acreditava, ele quis ir lá, ele quis brigar até com o farmacêutico, porque ele achou que o farmacêutico não aplicou a injeção em mim,
E a farmacêutica falou, não, eu apliquei sim e tal. E a gente não se... Ele, né, eu fiquei assim, lógico, né, não me conformava, porque até então eu tava tomando a injeção, eu tinha parado de tomar remédio, a Microvlar que eu tinha tomado, fiquei grávida da minha filha. Depois da minha outra filha, eu e meu ex-marido, né, o pai dela no caso, nós quisemos a gravidez. Então, tipo, eu já passei a tomar Perlutan, que falaram que era ótima, né, que o médico mesmo receitou, disse que era ótima, enfim, e acabei ficando do meu filho. Quando eu cheguei pra ele e falei tudo tal, ele falou, não, você vai tirar. Você vai tirar, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu falei, não, eu não vou tirar. Não, você vai tirar porque nós concordamos que você não teria filho. Você falou, enfim, e na época, gente, realmente eu tinha falado que se eu engravidasse, eu ia tirar, porque eu não queria, porque minhas gravidez sempre foram de risco e eu sempre sofri demais. Só que quando eu soube que eu estava grávida, eu falei pra ele, não, eu não vou tirar, eu não vou abortar. Aí ele pegou e falou assim, eu nem sei se pode falar essa palavra aqui, mas enfim, eu falei, eu não vou tirar. E aí ele, não, você vai, eu sei que até, nós fomos até numa clínica pra fazer, chegou lá na hora, eu falei, não vou fazer, e por fim, ele acabou brigando comigo, eu acabei sendo agredida por ele, por não ter feito, né, enfim, por não ter tirado a criança, não posso falar o nome aqui. Por não ter tirado a criança. E aquilo, gente, foi uma gravidez assim, horrível, horrível, horrível. Onde eu fui muito humilhada, onde eu fui muito maltratada, onde eu fui agredida fisicamente, fui agredida emocionalmente demais a minha gravidez inteira. Minha gravidez inteira foi assim. A gente largamos, depois acabou que a família dele falou, não, você vai assumir, você vai ficar com ela. Por fim, nós acabamos voltando e ficamos juntos e foi um inferno. Um verdadeiro inferno, sabe? Então, tipo, meu filho sabe disso, minhas filhas sabem, todo mundo sabe, então não tem porquê de eu não falar aqui. Então foi um caos, foi muito traumatizante demais, traumatizante. E quando aconteceu de eu ir no médico e o médico falar pra mim que eu podia fazer a laqueadura, né, pra não ter mais filho, porque até então a minha gravidez também era de risco. E aí ele falou, não, pode, vamos fazer, e pagou pra mim fazer, né. E, gente, eu não queria ter feito. Eu não queria ter feito a cirurgia. Mesmo eu sabendo que era de risco, eu sabia pela lei de Deus, e que Deus era totalmente contra, né, contra os princípios de Deus, de estar fazendo uma laqueadura. Mas eu ainda, sabe, eu pensava até mais em ter mais filhos, sim, eu queria. Porque era nova, gente, eu tinha 25 anos na época, e eu queria sim ter mais filhos, né. E eu, naquela época, assim, eu fiquei, acabei fazendo, né, porque foi mais assim, vamos dizer, imposicionado aquilo, não, você vai fazer, entendeu? E minha mãe também, enfim, né, a família ali também pressionando, e eu acabei que aceitando fazer. Mas eu tive, assim, um certo arrependimento naquela época de ter feito, né? Eu não queria ter feito a laqueadura. E só que se passou, né? Se passou os anos, que depois eu e ele acabamos que nos separando. Eu fiquei 12 anos praticamente sozinha, né? Mais de 10 anos sozinha, até eu conhecer o Alexandre. Agora fazem 4 anos, né? Vai fazer 4 anos que eu e o Alexandre estamos juntos. Agora em novembro vai fazer 4 anos que a gente está junto. Junto não, né? Porque nós somos casados, né? Eu e o Alexandre, nós somos casados. Então, a gente não mora junto. Nós somos legalizados, nós casamos, né? E o Alexandre, ele é muito mais novo que eu. O Alexandre, ele tem 10 anos de diferença, né? Eu e ele é 10 anos de diferença. E
Só que quando eu conheci o Alexandre ele não tem filho nenhum. Ele não tem nenhum, né? Só que ele teve a pessoa que ele morou junto, que também era uma mulher mais velha, né? Que depois ela veio a falecer, mais velha que eu até, que veio a falecer. E ela não podia também ter filhos, né? E o Alexandre, por si, ele também falava que ele não queria, né? Que ele não queria ter filho. Que era uma coisa assim que ele não planejava, que ele não queria ter, né? E sempre ele falou isso. Então, eu fiquei com receio de falar para ele, de contar para ele, porque eu não sabia como que ia ser a reação dele. De medo do quê? Do meu passado, né? Do que eu passei, do que eu sofri lá atrás. E eu tô contando isso aqui porque eu tenho certeza que muitas outras mulheres também já passaram e passam por isso, né? Por ter aí maridos que muitas vezes é pai da criança que não aceita, que maltrata, que humilha, enfim, durante a gestação. E eu passei por isso. Então eu criei um trauma muito grande. E eu não queria estar contando pra ele, sabe? Eu fiquei assim, com medo, com muito medo. Mas eu sabia que uma hora ou outra alguém ia contar, porque como eu fiz o vídeo aqui contando pra vocês, uma hora ou outra alguém ia contar. E aí, gente, eu resolvi abrir o jogo. Eu resolvi contar pro Alexandre o que está acontecendo, né? Porque ele começou a notar que eu tô diferente, ele começou a perceber que tem alguma coisa errada. Ele falou, você não tá legal, tem alguma coisa com você. Você não tá bem, né? Que ele começou a perceber que eu comecei a ficar mais triste, um pouco mais reservada, com medo, com receio, enfim. E aí ele começou a perguntar, daí eu resolvi, gente, criar coragem e falar pra ele, né, dessa possibilidade de eu estar grávida. E eu cheguei pra ele ontem, né, e falei pra ele, Alexandre, existe uma possibilidade de eu estar grávida. E eu estou com medo, porque eu não sei a sua cabeça, se eu tiver, o que você vai fazer. E, gente, na boa, eu cheguei a chorar. Eu falei pra ele, assim, chorando, em prantos, porque eu fiquei com medo da reação dele ali naquela hora. Eu fechei meu olho, eu falei, meu Deus, põe em suas mãos, porque eu não sei o que vai acontecer aqui agora. E pra minha surpresa, ele falou assim, amor, você tem certeza? Eu falei, não, certeza eu ainda não tenho, porque eu ainda não fui no médico, ainda não fiz o exame. Aí ele pegou e falou assim, amor, eu sou seu marido, eu casei com você porque eu amo você. E a gente tá junto por amor. E se você estiver grávida realmente, eu vou continuar com você, eu vou continuar amando você mais ainda, porque você é minha mulher. Ele falou, você é a mulher que eu amo. Aí, gente, quando ele falou isso, é lógico, né? Eu grudei nele naquela hora, sabe? Eu falava, você é o melhor homem do mundo. E nisso ele começou a me abraçar, começou a me beijar e falou, mas não fique assim. Nós estamos juntos, nós vamos permanecer juntos, não tem o que separe nós dois. E só que vá no médico, converse, procure lá, veja direitinho, faça os exames, né? Porque eu já fiz de farmácia, gente, já quando era na época do meu filho, e os exames davam negativo, né? E tava positivo, né? Então ele falou assim, não, vai no médico, então faça, porque eu falei pra ele, porque toda vez que eu fiz exame de farmácia, sempre deu errado, né? Aí ele falou, então marque no posto, né? Vai no posto, marque, veja direitinho. Só que aí, gente, eu liguei lá no postinho, né, pra poder ver que dia que eles fazem agendamento, tudo. Aí a moça pediu pra mim estar indo lá na semana que vem. Só que não se sabe se vai ter ainda pra esse mês o médico, né, ginecologista. Então, eu vou ter que ver lá direitinho, aí pra que dia que vai ser agendado a consulta, porque eu não tenho plano de saúde.
Então, né, eu quero estar passando certinho. E outra, para mim, pagar um exame hoje, eu nem sei quanto que tá, né? Tem alguns laboratórios aqui que faz, que sai resultado no dia, mas o que eu sei é meio carinho, né? E no momento, assim, tipo, a gente tá meio que, né, sem grana pra tá fazendo algumas coisas. Então, eu vou esperar e de repente é algo da minha cabeça, tá atrasado por tá atrasado mesmo, ou por causa da menopausa, ou é algum problema hormonal, quer dizer, mas tudo isso é só o médico mesmo para dizer, né? Então, então agora vou esperar, né? Esperar a semana que vem para poder ir no médico. E, gente, existem sim muitos relatos. Eu deixei até aqui na minha comunidade, né, onde uma médica aí ela fala, né, das possibilidades da mulher com laqueadura ela engravidar. Existe sim essa chance, essa possibilidade de acontecer, né? E acontece com muitas mulheres, tá? Não são com poucas, não. São com muitas mulheres, sim, tá? Então, tipo, eu vou fazer laqueadura e não vou engravidar. Pode ser que sim, como pode ser que não. Então, como que isso acontece? É o próprio corpo, né? O próprio corpo que vai e faz a ligadura novamente, né? Liga uma trompa na outra de novo. E... Ai, tô até com rasguinho essa blusa aqui. Eu gosto tanto dela. Eu pus ela e nem percebi. E assim, gente, não existe nenhum método anticonceptivo que garante que você não vai engravidar, a não ser que você retire o útero, né? Mas todo método você corre risco, até mesmo a vasectomia, que é o homem que faz, também corre risco. A laqueadura também corre risco, né? Tomar anticoncepcional também corre risco. A camisinha também corre risco, porque pode estourar. Então, todo jeito, quando é da vontade de Deus, bem, não adianta. Pode acontecer, né? Então, eu quis trazer aí pra vocês esse assunto, né? E outra, vamos ver aí, cenas do próximo capítulo, como que vai ser, porque eu tenho que ainda esperar uns dias. Então, vou esperar agora, semana que vem, pra poder estar indo lá no postinho e agendar a consulta, tá? Eu precisava me preparar aí emocionalmente, espiritualmente, porque também falei assim, não, eu tenho que me preparar quanto a isso, porque os meus traumas lá atrás foram muito difíceis, né? Então, e agora eu tenho o apoio do meu marido, então eu tendo o apoio dele, se torna mais fácil, tá? Se torna mais fácil. Então é isso. E logo eu venho contar pra vocês se eu tô ou não estou grávida. Mas fica aí um alerta também pra vocês, tá bom? Então a reação do Alexandre, a reação do meu marido foi de aceitar sim, de querer sim. Ele falou, se você tiver, é lógico que eu quero, é lógico que eu vou amar, é lógico que eu vou ser o melhor pai do mundo para essa criança, que é isso que ele falou. Então eu vim aqui falar isso para vocês, né? Que agora eu tô mais tranquila diante do Alexandre, certo? E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um forte abraço, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo para que a gente possa estar ajudando mais mulheres também e tomarem a decisão certa na hora de fazer uma laqueadura, porque muitas vezes não é aquilo que quer. E existe a chance da reversão. Então, tipo, se eu ver que eu e a Alexandre, a gente pensar e ver que dá para fazer a reversão e a gente realmente quiser ter um filho, então aí talvez eu vá buscar aí pela reversão e ver se tem como fazer. Mas, por enquanto, vamos deixar assim como tá, até ter o resultado, tá bom? Um beijo, amores. Tchau, tchau.